Boa noite a todos nossos amigos ouvintes do vlog do Código Villanueva. Desde já agradeço as doações que recebo e continue me ajudando nesta empreitada para a gravação de novos conteúdos e inscreva-se neste canal. Algumas pessoas me solicitaram opiniões a respeito do grande debate do século entre dois teólogos de fancaria, o senhor Renato Trezoitão e também o Paulo Leitão Cogos, que no afã de falar besteira se diz católico atualmente, mas agora também é sede vacante. Resta saber como nós podemos idealizar uma igreja sem papa, sem bispos, sem sacramentos, enfim. É um protestantismo gourmet. Mas por outro lado, eu vou comentar aqui um título de um vídeo chamado Deu Treta. Trezoitão e Cogos debatem feio sobre a virgindade de Maria. Porra, realmente isso vai mudar os anais da teologia cristã por conta desses dois embusteiros que falam sobre assuntos sem quaisquer tipos de entendimentos, né? Simplesmente a internet transforma a religião no reino da palpitaria. Se não é o Paulo Cogos e o Renato Trezoitão, é um bando de pastores evangélicos palpiteiros, é ateu palpiteiro do tipo Antônio Miranda e assim sucessivamente. Ou seja, nós vivemos o reino do espetáculo do grotesco. Mas eu gostaria de compartilhar alguns comentários e vamos ver o vídeo, a bobagem do vídeo. Quem é o líder da igreja hoje? O líder da igreja sempre será Jesus Cristo. Isso, ele é a cabeça da igreja. Isso, quem é legítimo de nomear os cardeais e sucessivamente os bispos e padres? Aí a questão jurisdicional da administração da igreja é o Papa. Só que, como eu disse, nós estamos no interregno. Isso, se não tem Papa, não tem cardeal. Se não tem cardeal nem Papa há 70 anos, nenhum desses padres é válido. Então. Não. Não acabou a igreja? Não, claro que não. Sabe o que é o mais interessante? É o seguinte: esse egocêntrico retardado do Paulo Cogos aderiu a uma heresia, e tem que ser dito, não é somente um cisma, é uma heresia mesmo. Por quê? Chamada sedivacantismo. E por que eu digo que sedivacantismo é uma heresia? Porque para negar a autoridade do Papa, para negar a autoridade dos sacramentos, para negar a autoridade dos bispos, como também até mesmo a autoridade do magistério, e isso em particular eles afirmam que desde o Concílio Vaticano II nós não temos mais magistério, então é preciso demolir toda a igreja. Em outras palavras, é basicamente uma heresia que nega a vigência da igreja visível. E em nome disso, eles apelam a um simulacro de autoridade, porque na prática não tem autoridade alguma, já que cada seita sedivacante, e são várias seitas sedivacantes, diga-se de passagem, cada um se acusando de outra de herege, todas elas se arrogam uma autoridade superior de magistério, como também uma autoridade superior de papa, de bispo e etc. Sem ser bispo, sem ser papa, sem ser nada. Não. Mas isso realmente se adequa perfeitamente à personalidade egocêntrica do Paulo Cogos, como também de muitos outros que eu conheço que infelizmente estão enveredando pela seita sedivacante. Quando não são os egocêntricos, são aquelas pessoas que, desiludidas com a igreja e não entendendo que dentro da missão da igreja nós sempre passaremos por crises, por provações, por atribulações, na prática eu percebo que existe uma perda da fé da igreja visível, uma perda da fé católica em algum ponto. Então é preciso criar um simulacro de igreja, criar um simulacro de fé católica para dizer: essa igreja visível não é mais igreja. A igreja visível é a minha seitinha com meia dúzia de apaniguados, em que eu faço um livre exame do magistério, como também eu faço um livre exame da tradição católica. Não? Na verdade, eu digo que o sedivacantismo é um protestantismo gourmet. É um protestantismo disfarçado de catolicismo, justamente porque todo o procedimento, como também toda a premissa do sedivacantismo, é muito parecida com a visão do sacerdócio universal luterano, com a visão de que qualquer pessoa, seja segurando uma Bíblia, mas no caso em questão do sedivacantismo pode-se falar do magistério da igreja, qualquer pessoa pode se arrogar a autoridade para falar em nome do magistério. Na prática, ao negar a autoridade legítima, eles acabam se arrogando autoridade. E se eles se arrogam autoridade, evidentemente que a autoridade é maior do que a igreja, maior do que o Papa, etc. Inclusive julgando a situação do Estado clerical, do Papa, como também dos bispos. Em outras palavras, a seitinha sedivacante, a seitinha do egocêntrico Paulo Cogos, está mais certa do que 1 bilhão de católicos,
está mais correta do que os católicos romanos, orientais, católicos, no caso, né, a igreja greco-melquita, maronita, quer dizer, todos eles estão em erro. Quem está em acerto é a seitinha cogosiana ou a seitinha sede vacante. Essa que é a grande questão. Por conta do Concílio Vaticano II, por conta de algumas coisas que podem parecer contradição, por conta de algumas falas do Papa e assim sucessivamente. Só que nós temos que entender uma coisa bem básica como católicos. Qualquer problema, qualquer crise, qualquer divergência relacionada ao magistério, quem tem o papel de consertar erros ou de prescrever se é algo herético ou não, é a autoridade legítima do próprio magistério. E da feita que esse pessoal diz que o papado cessou a partir de Pio XII, então logo nós não temos mais magistério, nós não temos mais autoridade, como também a promessa de Cristo, que assistiria a sua igreja até o final dos tempos, na verdade, só assiste a sua igreja até o Concílio Vaticano II. Essa é a lógica deles. Então é uma lógica herética. É uma lógica que nega a igreja visível. É uma lógica que nega a sucessão apostólica, que nega a autoridade eclesiástica. E o mais divertido dessa heresia é que eles tentam a todo custo suprir esse defeito da sucessão apostólica, afirmando que um padre que foi investido segundo os sacramentos do Concílio de Trento tem validade de sucessão. Mesmo que essa validade de sucessão não teria papas, mesmo que essa validade de sucessão não teria comunhão com outros bispos, mesmo que essa validade de sucessão nunca foi declarada por ninguém a não ser por eles próprios. Então nós vemos aqui um problema muito sério desse tipo de heresia. Na prática, esses bispos que não estão em comunhão com o Papa, na verdade, eles já estão excomungados. Ou então, eles mesmos fazem questão de se separar da igreja legítima. Com todos os problemas atuais do magistério, com todas as questões e implicações que podemos atribuir ao Concílio Vaticano II. Tá? Da feita que há a ruptura institucional com bispos legítimos, com papas legítimos, e quando nós falamos de critérios de legitimidade, nós temos que afirmar duas coisas. Primeiro ponto, não existe nenhuma autoridade que possa afirmar que o Papa não é Papa, a não ser alguém equiparado a um Papa. Esse é o primeiro ponto. O segundo ponto, até que se diga algo em contrário, o Concílio Vaticano II será considerado válido e legítimo. E se o magistério, no caso, os bispos em comunhão com o Papa, junto com os cardeais e assim sucessivamente, encontrarem algum problema neste concílio, quem vai resolver é esse próprio magistério. Não é um leigo bunda mole como Paulo Cogos, não é o padreco, o bispeco lá, o bispo bunda mole que diz que não há Papa, etc. Porque ele não tem legitimidade e não tem autoridade para julgar um Papa. Aliás, ninguém da igreja tem legitimidade para julgar um Papa. Não existe esse critério subjetivo que eles apelam, seja dizendo, os papas anteriores diziam assado, cozido e blá blá blá. Não, mas existe um magistério vivo. Onde é que está esse magistério vivo? Observe como eles instrumentalizam a tradição. Por um lado, eles se apropriam de certos documentos, de certas falas, muitas vezes enviesadas, muitas vezes distorcidas, mas eles negam um ponto essencial da tradição, que é a sucessão apostólica e a autoridade eclesiástica. Então é uma religiosidade que adequa perfeitamente à personalidade esquizoide, à personalidade egocêntrica do Paulo Cogos. Basicamente isso. Até porque ele pode determinar a igreja que ele quiser, o Papa que ele quer obedecer, os bispos que ele quer aceitar e assim sucessivamente. E mesmo assim, nós percebemos a estronice desse sujeito pelo fato de ele acusar o Papa de herege e ser um liberal, e ser um libertário. Mesmo que ele diga, não, é bom defender libertarianismo. É, mas o libertarianismo não abandonou você. Porque os esquemas mentais são sempre os mesmos. Mas vamos lá. Não, claro que não. Aí vale a jurisdição que existia quando o último Papa verdadeiro morreu. Sim, o último Papa de Pio XII. Sim, mas os padres de Pio XII já morreram todos. Não tem um padre válido. Não, porque tem sucessão apostólica, a sucessão do sacramento. Não quer dizer se é Papa ou cardeal. Nesse ponto, o Renato 38 tá certo. Olha que para eu ser obrigado a concordar com o Renato 38, é porque realmente o Paulo Cogos consegue ser pior ainda falando besteira. A sucessão apostólica não é meramente uma abstração. A sucessão apostólica, ela se reflete na transmissão de um mundo de ensinar a fé, que é, no caso, a sucessão dos bispos, a sucessão episcopal.
Da feita que essa sucessão episcopal cessou na figura do Papa e a partir do Papa também da ordenação dos bispos, uma vez que eles dizem que os sacramentos pós-conciliares não são válidos para a ordenação, então pronto, a sucessão apostólica cessou. A não ser, claro, eles vão dizer que meia dúzia de bispinhos que começaram a ficar recalcitrantes com o Papa, não? Recalcitrantes com o Papa, podem se arrogar ter mais autoridade do que o Papa. Então, essas pessoas não estão em comunhão com a igreja e logo eles estão excomungados. Vamos lá. A sucessão do sacramental existe, então existem presbíteros válidos. Mesmo transformado presbítero por um Papa inválido, ele passa a ser válido. Não, se ele foi ordenado por um Papa válido, ele é válido. Sim, mas o Papa válido tem 70 anos, que você falou. Mas tem uma sucessão. Sim, o Monsenhor Pivarunas, o Monsenhor Tux, eles são bispos legítimos que viraram. Como bispo legítimo, seu idiota? Se eles não têm obediência ao papado, então eles não são legítimos. Então, em algum ponto, eles estão ou em cisma, ou então estão em heresia, já que parte da pressuposição de que a igreja só prevaleceu por conta desses bispinhos que brigaram com o Papa. Que homenzinho retardado, hein? Que homenzinho retardado. Para um padre com um Papa que você acha legítimo, não é isso? Não, eles foram ordenados pelo rito correto, seguindo a sucessão apostólica. Não existe essa história que você está falando, seu retardado. Primeiramente, o rito correto é o rito que a igreja estabelece como tal. Tá? O que vocês fizeram foi sequestrar o Concílio de Trento e partir da pressuposição de que a única sacramentação válida é o Concílio de Trento. É uma coisa tão absurda, justamente por quê? Porque nós temos que entender que o Concílio de Trento estabeleceu um tipo de rito a partir do século XVI, seja através de missa, seja através de sacramentação. O Papa pode reformar a sacramentação, como ele pode reformar a Santa Missa, como de fato é o que aconteceu com a nova ordomissa de Paulo VI. Agora é interessante como essa besta quadrada desse Paulo Cogos, ele se apropria do magistério e agora começa a nomear os bispos legítimos. Legítimos em relação ao quê? Em relação ao quê? Se esses bispos legítimos não reconhecem o Papa, se esses bispos legítimos não reconhecem a sacramentação de outros bispos, se esses bispos ditos legítimos não reconhecem nem mesmo a comunidade cristã visível, apenas, evidentemente, a seitinha que segue esses bispos revoltados, né? É basicamente isso. Nós, os bispos revoltados contra o Papa, somos mais igreja do que o próprio Papa. Então vocês inventaram uma igreja sem Papa, uma igreja sem comunhão, uma igreja sem coisa alguma. E vocês estão negando uma sacramentação válida, o que mostra que vocês são hereges. Da feita que vocês afirmam, basicamente, qual sacramentação é válida ou inválida sem a anuência da comunidade universal da igreja e sem a anuência das autoridades legítimas que estão vigentes e que vocês dizem que não são vigentes, sabe-se lá por quê? Porque vocês acham que, sei lá, a missa de Paulo VI é feinha, o sacramento não sei o quê, ficam se prendendo a detalhes completamente insignificantes dos sacramentos. Então, meu filho, vocês não são mais católicos. Paulo Cogos não é católico. Paulo Cogos é apenas uma criancinha mimada que nunca cresceu de uma família de classe média alta de São Paulo, tá? E que se enveredava pela heresia do liberalismo, porque o libertarianismo é a radicalização do individualismo liberal, para depois cair no verniz católico, que não é católico, herético, de negar a igreja visível, que é típico da personalidade esquizoide e egocêntrica desse riquinho mimado da burguesia paulistana. É basicamente isso. Quem é Paulo Cogos na fila do pão para ficar julgando e prejulgando o que é herético e o que é legítimo? Vamos lá. Você acha que não devia estar como Papa, não é isso ou não? Não, se o Papa é legítimo, não é problema, não muda a sucessão apostólica de forma nenhuma. O Papa legítimo tem autoridade de criar, de nomear pastores e... Eu não sei como funciona, deixa eu explicar. O Papa ele é legítimo enquanto cargo de bispo de Roma. Não é cardeal do PCC, é válido. O cardeal do PCC é cardeal de verdade. Não, mas o que acontece? Ele não tem problema na questão sacramental. Então, ainda é um padre que celebra um agente do PCC em um padre é um sacramento, não é isso? Pela ordenação, se ela segue o rito, é válida. Um agente indicado pelo governo comunista. Um agente tá mais vacina na história, tudo é válido. Tudo é válido. É isso. Meu Deus do céu, quanta confusão mental. Vamos lá. Alguém é sacramentado segundo as normas válidas pela igreja. Ou seja, se a igreja estabelecer os sacramentos conforme o Concílio Vaticano II, esses sacramentos são válidos. Por quê? Porque foram discutidos e estabelecidos em concílios. Se nós podemos questionar a natureza ou não de que talvez não tenha sido positiva
a modificação de Paulo VI, coisa parecida, é uma outra história. Mas uma coisa é discutir sobre a questão da mudança ou não de algum aspecto acidental dos sacramentos. Outra coisa bem diferente é afirmar que os sacramentos não são válidos. Então, esse débil mental do Cogos está dizendo que 1 bilhão de católicos não são católicos, que o Papa não é Papa, que os bispos não são bispos. Então, quer dizer, ele cria uma fantasia de uma igreja invisível que não tem mais representação visível. Ou melhor, essa dita representação visível está numa seitinha que está incrustada em Atibaia e que fica declarando claramente: olha, se você batizou no rito novo, ou você sacramentou no rito novo, ou você aceita a comunhão no rito novo, você está em heresia, porque a igreja ortodoxa, propriamente dita, é a seitinha sede vacante. Mas é baseada em que critério de autoridade? Nenhuma. Toda pergunta que eu faço é um sede vacante. Qual é a autoridade que foi dada a você para dizer que o Papa não é Papa? Ah, porque os papas anteriores... Não, os papas anteriores nunca deram autoridade de leigo julgar o Papa. Isso não existe. Isso é invenção de vocês. Se o Papa falou uma besteira, se o Papa falou algo infeliz ou coisa parecida, primeiro que esse pessoal não sabe nem mesmo que é infalibilidade papal. Eles acham que o Papa é infalível desde sempre. Eles não sabem conceitos básicos de qual procedimento podemos reconhecer quais atitudes são válidas ou inválidas de um Papa. Eles não sabem esse básico. Eles partem de uma visão ideal de um Papa sempre infalível, para declarar que os papas vigentes não são infalíveis. Eles não sabem, por exemplo, o que é infalibilidade papal. Eles não sabem o que é excomunhão. Eles não sabem o que é excomunhão lato sentença. Eles abusam do termo excomunhão lato sentença. Eles não sabem de nada. É sempre pessoas que leem folhetins e que nunca leram um livro de teologia sério sobre a igreja. E muitos desses bispos autonomeados, porque são autonomeados, se não tem a anuência da igreja visível, se não tem a anuência com a reunião dos bispos em comunhão com o Papa, então não tem nenhum sacramento válido. Essa que é a grande questão. Não interessa se o Papa falou uma besteira A e B, C. É claro que o católico, quando percebe que o Papa está se equivocando em algum ponto, ele pode fazer uma repreensão filial ao Papa. Como de fato o Papa Francisco às vezes teve falas infelizes. Mas essas falas infelizes não têm valor ex-cátedra, porque eles abusam do termo ex-cátedra. Eles acham que se o Papa falar que o Palmeiras é melhor do que o Corinthians, eles vão dizer que aquilo é uma declaração infalível. É essa a lógica desses caras. Mesmo quando nós falamos da questão de fé e moral, nós temos que entender que fé e moral, há uma distinção entre uma declaração solene e entre uma declaração informal. Eles não sabem discernir isso. E no fundo, essas pessoas estão mal intencionadas, principalmente os seus líderes. Eu estava vendo esse pessoal sede vacante acusando um outro de herege, como é típico das heresias. As heresias, elas são fanatizadas em sua essência, porque na verdade o que está envolvido ali é o orgulho, é a presunção, né? É a arrogância, é a pretensão de querer ser mais do que o próprio Deus e assim sucessivamente. Mas vamos observar. É um positivismo, não é mas isso? É a forma sobre o conteúdo, não? Não tem nada de forma sobre o conteúdo. Renato Crisotão, vá à merda. Você não sabe o que é um sacramento. Quando um padre, mesmo em situação que possa dizer irregular, ele for sacramentado, é a mesma coisa como um batismo, é a mesma coisa como um casamento, a não ser que haja algum tipo de erro que prejudique o entendimento ou a relação dos sacramentos. Então nós temos que entender que a questão sacramental é um sinal da graça de Deus. A pessoa não entende o que é um sacramento. Esse pessoal acha que um sacramento é apenas um critério de representação democrática em que o padre, mesmo em pecado, ele não possa realizar. Eu já vi gente sede vacante falando para mim que sacramento de padre ateu seria inválido. Isso aí é uma velha heresia. Os montanistas, os donatistas, esses hereges sectários que querem uma pureza inexistente da natureza humana, eles adoram negar validade aos sacramentos baseado nos critérios do entendimento particular do padre. Isso é uma coisa completamente absurda, porque o sacramento, como instrumento
de salvação, como salvaguarda, como sinal de salvação, se um padre estiver em pecado e ele fizer um sacramento, até que se declare o contrário, é válido. As únicas situações que podemos negar a validade aos sacramentos é quando há a demissão do estado clerical, ou uma suspensão, ou coisa parecida. Mas da feita que ele está atuando, os sacramentos não podem ser prejudicados pelo estado de pecado do padre. É muito simples. E por quê? Imaginem a insegurança que haveria se nós não afirmássemos e não confiássemos nos sacramentos da igreja. Porque, querendo ou não, todos nós somos pecadores em algum ponto. E o sacramento não é algo dado pelo padre. Porque para acreditar que um padre deve estar numa situação de pureza, você tem que crer piamente que a sacramentação é uma coisa do padre e não do próprio Deus por intermédio do padre, que representa a igreja e representa o próprio Cristo na consolidação dos sacramentos. Não é uma questão positivista, seu idiota. Um juiz de direito, quando ele aplica a lei, pode ser que ele tenha aplicado errado a lei, ou coisa parecida, mas ela é válida, ela é vigente até que se prove o contrário. A questão da aplicação de um sacramento implica dizer que aquela pessoa que procura, ela está sendo beneficiada com o sinal da salvação, independentemente da situação do padre. Se o padre é um agente da KGB ou coisa parecida, tudo bem, a igreja pode até questionar a situação do estado clerical, mas até que se declare a demissão do estado clerical, os sacramentos que ele fez são válidos. Sacramento de casamento, de batismo e assim sucessivamente, seja prescrita conforme a forma e conforme a matéria. E assim sucessivamente. Vamos lá. Não é isso. A forma Meu Deus. sobre o conteúdo. Não é isso. Claro que é. Não. Ah, meu Deus. O padre herege, o bispo herege, Tá excomungado. ele é tão bispo quanto um bispo normal. Ele tá excomungado. Ele pode celebrar a missa, ele pode oferecer o Não, sacramento ele da está mesma forma. excomungado. Não, seu idiota. Primeiramente, um padre e um bispo herege, até que se declare o contrário, os sacramentos são válidos. A não ser que ele mude a natureza dos sacramentos, a materialidade e a forma dos sacramentos. Para se decretar a heresia, é preciso a opinião da igreja legítima. Não basta somente eu detectar a heresia. Vamos analisar um caso muito exemplar disso. Houve um padre de Bauru, chamado Padre Beto, que ele declarou certas afirmações temerárias e que foram captadas como heréticas pela igreja. No decorrer do que ele falou, até a declaração de excomunhão, todos os sacramentos que ele ministrou são válidos. Até a declaração da igreja. Quando a igreja o excomungou, aí sim podemos dizer que os sacramentos dele não são mais válidos. Mas fora isso, a questão da heresia não basta somente ser detectada, ela tem que ser declarada formalmente. Mas a cabecinha egocêntrica do Paulo Cogos, retardada, parece que não funciona muito bem, ele acha o seguinte: eu vi uma situação de fato e eu não preciso formalizar essa situação de fato. É a mesma coisa que dizer, por exemplo, que eu posso acusar alguém de um crime sem um julgamento. Acusar alguém de um crime sem qualquer estabelecimento da autoridade competente para julgar aquele crime. Essa que é a ideia desse retardado. Esse retardado é um leitor de compêndio. Eu nunca vi nada do Paulo Cogos que seja realmente profundo. É sempre uma leitura superficial de cartilha de certas coisas e baseada sempre naquela visão bitolada que ele tem da vida. Vamos lá. Ele perde sua autoridade. Tá escrito lá nos cânones da igreja. Eu não tenho nem como discutir, eu não tenho informação. Não, ele não perde sua autoridade. Não é assim não, retardado. Não é assim não. Um padre e um bispo só perdem sua autoridade através de uma declaração formal da igreja. E aqui nós temos a questão da demissão do estado clerical, a excomunhão excessivamente. Se um bispo lá, que seja, Júnior, por favor, se um bispo defende o aborto, por exemplo, ele, primeiro, está automaticamente excomungado. Segundo, ele perde todos os seus privilégios eclesiásticos. Não, filho, não é assim. Aqui ele está falando da declaração da excomunhão late sentença. Esse pessoal papagueia excomunhão late sentença sem entender o que significa aquilo. A excomunhão late sentença afirma claramente o seguinte, que no decorrer da declaração herética, e se essa declaração herética for consciente, nós temos que ver que
Quando se fala da questão do delito da heresia, nós temos que entender os aspectos agravantes e os aspectos atenuantes da heresia. Então veja, qualquer bispo ou qualquer padre que incorra em heresia, ele será julgado conforme o tribunal eclesiástico. E a partir daí se pode analisar realmente a materialidade da heresia. E quando se fala da excomunhão lato sentença, não está dizendo necessariamente que a partir dali eu vi que ele é o herege, pronto, ele já está automaticamente excomungado. Não, não é isso. Que a excomunhão será declarada ou no momento em que a igreja assim o declara, ou no momento em que essa pessoa pratica heresia. Em ambos os casos, é preciso uma declaração oficial da igreja. Não é somente esse retardado que copia muito as mentiras do Olavo de Carvalho, em que falava assim, olha, o decreto contra o comunismo fala que se um padre for comunista, ele está automaticamente excomungado e você não precisa obedecê-lo e blá 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 e não sei o que, não sei o que. Quer dizer, eles caíram nesse conto se esquecendo da tecnicidade do que significa lata sentença. A excomunhão lata sentença parte da pressuposição de que aquela pessoa é automaticamente excomungada a partir da declaração herética, convincente, convicta e que rompa com todos os aspectos da igreja. Porém, ela precisa ser posteriormente declarada, sob pena de não ser excomunhão lata sentença. Ela precisa da declaração oficial da igreja. Vamos dar um exemplo clássico disso. O tal do Monsenhor Viganor, que é o queridinho desses babacas. O Monsenhor Viganor começou a declarar que o Papa Francisco não é Papa ou coisa parecida. Ele foi excomungado lata sentença, mas foi preciso uma declaração formal, porque ele poderia se retratar disso e ele não se retratou. Houve uma declaração formal dessa excomunhão lata sentença. Foi preciso, o Papa foi preciso, os organismos da igreja declararem oficialmente que ele estaria excomungado. Basicamente isso. Coisa que eles não sabem porque eles são tudo leitores de folhetins. Vamos lá. Terceiro, ele não pode exercer nenhuma função que dependa dos privilégios eclesiásticos. Não pode celebrar missa, ele não pode mais nada. Mas isso é preciso a declaração eclesiástica também. A declaração da própria igreja sobre o estado clerical do bispo, do padre e assim sucessivamente. Não é o Paulo Cogos falando merda no YouTube que decide isso. Da mesma forma, um cara que está servindo uma heresia, como é o comunismo, um cara do PCC, ele não tem autoridade nenhuma. Ele está fora da igreja. Primeiramente, quem é que declara isso? Não é necessariamente alguém falar uma bobagem sobre o comunismo ou coisa parecida que automaticamente a pessoa está excomungada. Não é assim. Não é assim, Paulo Cogos. Vai ler, porque você só fala besteira. Você não tem entendimento algum sobre direito canônico. Tá? Primeiramente, a pessoa é declarada fora da igreja se houver uma medida oficial da igreja. Quando se fala da lata sentença, se fala de uma presunção de que a heresia começa a partir da declaração herética, e essa declaração herética realmente é consciente de que ela está realmente rompendo com a igreja de forma deliberada. E é preciso todo um procedimento eclesiástico para analisar o caso e pressupor de que, de fato, desde aquele momento, aquela pessoa é considerada herética. Não é necessariamente o cara falar, eu votei no PT, logo eu sou herege. Não, não é assim. Não é assim. Mas vamos lá. Tá, Paulo, Agora só tô te falando que é o seguinte. Eu tive em Fátima, quando eu era adolescente, eu conheci pessoas que viram o sol dançar no céu. Foi publicado no jornal que o sol dançou no céu e as previsões que aconteceram, inclusive a guerra terminaria em poucos meses, Sim, né? foi um milagre que todo mundo viu. É isso. Tipo, que diversas coisas que não estão na Bíblia aconteceram, isso é incontroverso. Acontecem milagres constantemente, né? Sim. E nem todos os santos são aqueles caras que estão ali, né? Tem pessoas que foram santas que não passaram por nenhum processo de canonização, de beatização. Então, a igreja dos homens, ela não é onipotente, é Deus que é onipotente e onipresente, não é isso? Ai, meu Deus, que retórica protestantizada idiota. Que retórica protestantizada. Vamos ver onde é que ele quer chegar. Não, mas a igreja é o corpo místico de Cristo, é a sociedade perfeita, Isso. instruída pelo Espírito Santo. E o próprio, Senão as promessas de Jesus não seriam e a verdadeiras. própria Bíblia refere várias igrejas, igreja de não sei onde, igreja de não sei onde, igreja de não sei onde. Ô, idiota, é o seguinte, essas igrejas que você está chamando de pluralidade, na verdade são dioceses. Você tem várias igrejas, propriamente dita dioceses, a igreja de Roma, a igreja de Corinto, a igreja de Tessalônica, mas elas têm uma comunhão espiritual e uma comunhão doutrinária. Não é igreja protestante. Seu retardado. Dois retardados discutindo sobre teologia. Esse embusteiro desse Renato 38 e esse mais embusteiro do Paulo Cogos. Vamos lá.
onde ele é claro, se tiverem algumas pessoas em meu nome, eu estarei presente. Mas Jesus falou. Não, é aquela coisa subjetiva. Se estiver meu nome, eu estarei presente. Então pronto, um espírita que estiver reunido em nome de Cristo já automaticamente invalida o espiritismo em nome de Cristo. Não é somente se reunir em nome de Cristo, é se reunir em nome de Cristo segundo os ensinamentos de Cristo, segundo as autoridades estabelecidas pelo Cristo. Quem foram as autoridades estabelecidas pelo Cristo? Os apóstolos. E os bispos são o quê? São os sucessores dos apóstolos. E baseado nisso é que nós temos a igreja visível. A igreja que é orientada pelo Espírito Santo e cujas verdades de fé são irrevogáveis e são perfeitas. Vamos lá. Falou, tu és Pedro, sobre essa pedra erguerei a minha igreja. E o próprio Pedro depois diz que a única pedra é Jesus. Ele não diz, o próprio Pedro não diz depois que a única pedra é Jesus? Não, idiota, a questão não é essa. Veja que o cara faz o seguinte, ele gosta de fazer esse joguinho retórico. Primeiramente, o fato de Jesus ser a pedra angular não nega o fato de que Pedro é a rocha da igreja. Uma coisa não é excludente de outra. Nós temos que entender também que quando Jesus Cristo muda o nome de Simão para Pedro, ele está atribuindo uma missão a Pedro. A missão de ser a rocha, porque eis que tu és Pedro e sobre esta pedra edificarei minha igreja. Como também ele dá chaves do céu a Pedro, que significa o símbolo da autoridade. Ou seja, na verdade, quem está na porta do céu com as chaves é Pedro. Isso implica o quê? Chefia. Isso implica também que tem que estar em comunhão com Pedro. Como, aliás, hoje, para ser católico, é preciso estar em comunhão com o Papa. É muito simples. Vamos lá. Por quê? Porque Jesus é pedra angular. Mas foi a própria pedra angular que escolheu como base, como pedra basilar, Pedro. Mas Pedro não disse, os válidos são os meus sucessores. Ele disse, a única pedra é Jesus. Quem beber da fonte de Jesus é tão válido quanto eu, não é isso que ele disse? Meu Deus do céu, cara. Olha, esse Renato Riso é tão retardado, cara. Não tem condição, cara. Quem está dizendo que a única pedra válida é Jesus? Onde é que está dito isso? Se Jesus Cristo muda o nome de Simão para Pedro e diz, eis que tu és pedra. Ora, se nós podemos aplicar uma analogia, por que Jesus chama Simão de Pedro? Justamente porque Pedro é a representação da autoridade da Igreja de Cristo. É simples assim. Quer dizer, esse cara fica nesse joguinho retórico vagabundo e esse safado ainda fica dizendo que é católico. Ou melhor, uma hora ele diz que é católico, outra hora ele diz que é protestante, ele não é nada. Ele só é o Renato 38, é só isso. Ele disse ou não? Ele falou que a única pedra é Jesus, quem beber da fonte de Jesus, mas o que Jesus fez? Aqui, não tem Jesus aqui? Aqui não tem Jesus? Pedro como a base. Mas aqui tem Jesus ou não? Ai, meu Deus, na Bíblia tem Jesus? Meu filho, Jesus é uma pessoa, meu filho. Jesus não é um personagem de um livro. Será que você não se dá conta, seu idiota? Jesus não é um personagem de um livro. Jesus é um personagem histórico. A Escritura relata alguns eventos de Jesus. Mas Jesus estabeleceu uma igreja. E essa sua Bíblia que você está segurando, quem foi que compilou essa Bíblia? Quem foi que guardou os relatos de Jesus? Foi a igreja. Quem inclusive trouxe isso pra gente foi a Igreja Católica. Tá faltando 7 livros aí. Não se mudará uma vírgula do que foi ensinado. Aquele que pregar outra doutrina que não foi aquela que eu ensinei, tá errado. Então, se numa frase blasfema, você pode ter Jesus também, mas tá usando o seu nome em vão. Dentro da cristologia, dentro de um academicismo, eu concordo. Mas você não precisa nem de um texto disso aqui pra saber quem foi Jesus e se render a ele, né? Claro, quer dizer, basta eu ler a Bíblia e pronto, já sei o que é Jesus, né? Porque o Renato 38 sabe mais de Jesus do que a própria igreja em 2 mil anos de história. Renato 38 vai tomar no seu, sabe, etc, né? Os ancestrais, a maioria das pessoas que viram nesse planeta eram analfabetos. Eles não tinham nem um quinto do conhecimento que tem nesse livro aqui sobre Jesus. E a maioria Ai, meu Deus do céu, o que é isso, cara? das pessoas era muito mais temente a Deus do que a maioria das pessoas de hoje em dia, né? Porque elas seguiam. Mas mesmo analfabetas, de ouvir a missa, ouvir o culto, ouvir o missário, ele se entregava. Você não precisa nem ter conhecimento, nem metade do que tá disso aqui. Muito menos você ter conhecimento integral de todos os livros, né? Pra saber. É interessante, uma hora ele apela à Bíblia como fonte única de fé e outra hora ele apela à missa católica. Eu não entendo, cara. Esse sujeito é um sujeito desequilibrado, pelo amor de Deus. Na verdade, são dois desequilibrados. 2 pessoas completamente malucas. Esse cara aqui se contradiz no raciocínio que o pessoal acha que é rápido e na verdade é um raciocínio desconexo. Ora, vocês já conversaram com uma pessoa louca, uma pessoa surtada? Uma pessoa surtada também tem vários raciocínios desconexos e você vai pensar que ele é inteligente também. Mas vamos lá. Saber quem foi Jesus e se render a ele. Não é esse o ponto. Tem uma santa, eu não vou lembrar o nome dela, era uma santa coreana, acho, que ela tinha uma deficiência mental bem grave. E ela não sabia nada, obviamente, de teologia, não sabia ler. Mas ela falava, eu tenho Jesus, tem Maria. Isso me basta. Acabou, exatamente. Eu sei, mas veja só, ela citou Maria. Ou seja, ela acreditava na doutrina católica. Porque quando você renega Maria, você renega o canal pelo qual Cristo veio ao mundo. E, portanto, o canal pelo qual o mundo vai a Cristo. Se ela tinha Jesus e Maria, ela conhecia o cerne da doutrina católica. Ela conhecia o Criador e a perfeita criatura. Ela nunca renegou a fé católica.
Mas Eu tô Jesus falando disse, aqui. Jesus que ninguém vai ao Pai senão através de mim. Ele não Exatamente. Disse, ele não disse que ninguém vai ao Pai senão através de minha mãe. Né? Exatamente. Não, realmente, o Jesus é o único mediador entre Deus Pai e os homens. Eu não tenho dúvidas disso. Eu sigo a doutrina. Olha só, é interessante. Esse Renato 3 então se diz católico, mas ele bota um bocado de ideias confusas, querendo negar a importância de Maria no plano salvífico. Mas vamos lá, vamos ver o besterol aí, vamos ver a asneira. Pelo menos nesse ponto, o Paulo Cogos está falando alguma coisa mais ou menos certa, mas vamos lá. Só que qual é o grande ponto? Maria é mãe da igreja. A igreja é como Jesus quis que a humanidade lhe prestasse o devido culto. Ou seja, se você quer estar em comunhão com Jesus, você precisa prestar-lhe culto da maneira, do caminho como ele ensinou. É, Paulo Cogos, bem que você poderia ouvir isso, já que você diz que o Papa é herege, não é Papa, que o Bispo é herege, não é Papa, que os sacramentos não são válidos assim sucessivamente. Pena que você não segue o que você está falando, porque você parte da pressuposição de que o culto, como também os sacramentos, como também a autoridade, cessaram a partir de 1958. Mas enfim, vamos lá. É a forma de se prestar culto. Ninguém está dizendo que Jesus não é o único mediador, ninguém está dizendo que não é Jesus que salva. Só que como é que você presta culto a ele que é Deus? Orando a oração que ele ensinou, que não fala de Maria. O Pai Nosso fala de entregar minha vontade a ele, não de Maria, não é isso? Leitura porca de protestante. Ou seja, quer dizer, olha, eu vou só recitar o Pai Nosso. Eu não vou recitar outras formas de oração, como se não existissem outras formas de oração que possam ser acrescentadas. É interessante esse pessoal, como o Renato 38, que é um cretino, não é? Se dizendo católico, mas criando uma forma de catolicismo particular dele, baseado numa leitura da sola escritura. Isso aqui não é católico porcaria nenhuma. Porque veja, o fato de Jesus Cristo ter ensinado uma oração não significa que isso seja excludente de outros tipos de orações. E quando nós falamos da Virgem Maria, nós percebemos que a oração do Ave Maria está citada a Bíblia ali. Nós temos ali o capítulo 1 de Lucas, né? Salve Maria, cheia de graça, o Senhor é convosco, bendita sois vós entre as mulheres, bendito é o fruto do vosso ventre Jesus. Então você vê que quando nós prestamos honra a Maria e nós pedimos a Maria, nós estamos pensando no sentido do quê? Da igreja invisível, do corpo místico e da comunhão dos santos, como está decretado no credo apostólico. O credo apostólico, o básico do básico para você entender a fé cristã. Quando nós falamos da comunhão dos santos, nós estamos falando o seguinte, que a igreja terrena está atrelada à igreja invisível espiritual. E essa igreja visível e invisível estão juntas, orando e compartilhando da mesma fé. E ao mesmo tempo são orientadas pelo Espírito Santo, são unidas pelo Espírito Santo. Então, quando nós pedimos intercessão aos santos, mesmo quando eles estejam no céu, eles estão participando de uma comunhão mística entre o céu e a terra. É isso que nós temos que entender o que é a comunhão dos santos. Aí vem esse pateta aqui falando bobagens e ainda se diz católico. Eu fui perguntando a Retragitão, o que você leu de catolicismo para falar tanta besteira? Com um papinho de protestante? A oração que ele nos ensinou não fala de Maria hora nenhuma, né? Isso não saiu da Antes que ele montanha. ensinasse o Pai Nosso. Agora o podcast ficou bom. Antes que ele Debate ensinasse o Pai teológico. Eu não tenho Antes que conhecimento ele- para discutir isso com o Paulo. Paulo estudou 1000 vezes mais isso do que eu, porra. Eu não... É por isso mesmo, daí vai ficar calado, né, o Renato Trebostão? Podia ficar calado. Aliás, o Paulo Cogos deveria também estudar, porque também é outro idiota. Eu tenho conhecimento teológico. Antes que Jesus... Eu não tenho conhecimento teológico. Ele tem outras pessoas aqui, ó. Natan tem 1000 vezes mais condições de sentar nesse lugar aqui discutir do que eu. Você não. é um cara, você é um cara O quê? privilegiado, sabe por quê? Eu descobri hoje uma coisa que você falou. Você só casou com sua mulher porque ela chegou e falou que Deus mandou. Rapaz, teve uma mulher que queria que eu engravidasse ela. Casada, velho. Eu falei, assim, como é o nome do corno? Você, porra, tinha que ser o nome do cara, né? Já te conta essa, não? Hein? Eu tô com uma namoradinha essa minha. não. Uma namoradinha minha disse, rapaz, eu casei, mas eu quero que seja seu filho, o corno nunca vai saber. Aí eu disse assim, rapaz, esse cara pode me matar e com toda razão, né? Se o cara daqui a 20 anos descobrir dar um tiro na minha cara, eu vou dizer que ele tá errado. Hein? Hein? O que teve uma coisa com a outra, meu Deus do céu? É esse personagem confuso que você chama de inteligente, um cara que mistura alhos com bugalhos, coisas que não tem nada a ver uma coisa com a outra. Meu Deus do céu, vamos lá, besterol. Ele tem razão plena ou não tem? Mas por que você Aí eu fez essa mulher que ela me foi diga o atrás de nome você? desse cara que eu vou pesquisar quem é ele pra ver se vale a pena essa aventura. Aí ela falou assim, o nome dele é Jesus. Eu digo, aí não. Porra, Aí, que loucura é essa, velho? Que piadinha sem graça. Qual é a graça de você querer pegar a Virgem Maria, pô? Que palhaço, hein? Que palhaço. Vamos lá. O pessoal tá Você falando engravidar gravidade mulher na de Jesus, história, não, velho. Não, deixa eu falar um negócio. Aí a mulher tava sendo inteligente. Por que ela queria engravidar de mim? Se desse errado com o cara, ia ter outro cara pra ir atrás do dinheiro, não é isso? É. Ó, ligeiro, tá Rapaz, vendo? tá vendo? Não, rapaz, aí pega a minha, aí foi massa, mano. Não É. dá. Ela quer o melhor de que todos possam dar, não é isso? Não? É Hein? isso. Cara, esse sujeito tem um linguajar, assim, de... Eu me lembro muito bem de um porteiro que, como ele não tinha assunto pra falar, ele falava coisas bizarras, absurdas. E uma dessas foi ele me dizer que ele fazia felação com o tio dele. Aí eu fiquei assim, meu Deus do céu. E eu era adolescente, Não, você tá de sacanagem, né? Você ficou chupando o seu tio.
E tinha lá um outro idiota com ele lá falando essa besteira. Aí eu perguntei, mas por que tá falando isso? Ah, é pra ter assunto, sabe? Esse tipo de coisa, cara. E esse pessoal acha que esse homem é inteligente, cara. Isso que eu acho absurdo. Mas vamos lá. Melhor dos dois mundos. Deixa eu só fazer uma pergunta. Os anjos bons, como São Gabriel, estão no céu? Estão em comunhão com Jesus? Sim ou não? Eu não compreendo onde estão os santos, porque eles não são... Não, eu tô falando dos anjos bons. Tem os anjos maus que estão no inferno, demônio, tem os anjos caídos. E os anjos bons? Pra São gente, Miguel, a regra é Rafael? clara que a gente não tem contato com os mortos. A regra é clara pra gente, de pra onde é que a gente vai, depois que morre e tal. Os anjos, eu não sei pra onde eles vão, o que eles fazem, que são seres imortais e tal. É outra lógica que não é Não, nossa. São Gabriel é um anjo bom. Isso. Mas Ele é salvo. eu não compreendo como funciona entre eles, que não é a nossa regra. Tem um anjo que tem contato Bom, ele assume que ele é ignorante sobre o assunto, mas vamos lá. com Deus, vem, vai, né? Isso, tipo, é isso Todos vira os menino. anjos, Ou não? todos os anjos Não têm quer- contato, todos os anjos bons têm contato Mas com você Deus. entende que eu não compreendo qual é a regra pra eles, que é Então, mas tá na diferente da Bíblia. gente, não é isso ou não? Então, mas tá no Evangelho aqui. Sim. Um anjo veio do céu e se dirigiu a Maria. Então Sim. é um anjo de Deus. Várias certo? vezes se É um anjo de dirigiu Deus. a Ló, a galera toda, né? Os anjos Sim. não estão mortos. Eles não Esse aí é dopado mesmo, né? Esses caras aí devem estar, sei lá, deve estar colocando, sei lá, alguma substância excitante na cabeça dele. Mas vamos lá. têm corpo pra morrer. Agora, esse anjo, o que ele falou pra Maria? Eles não têm corpos, mas o pessoal tentou enrabar eles, não é isso? Não é Sodoma e Gomorra, ele pode se fazer físico, não é isso ou não? Pode Você- ser. O que teve uma coisa com a outra? O Cogos está falando A e esse cara está falando B. A gente percebe que o Renato Trizitão tem um raciocínio desconexo. Ele coloca várias coisas ao mesmo tempo que não tem nada a ver. Ele fica criando um link de pensamentos completamente díspares para não responder coisa nenhuma. Mas vamos lá. Não queriam enrabar os anjos? Queriam, mas não. Sim. Mas ficaram... Mas o que tem a ver em enrabar os anjos? Não se está discutindo se os anjos podem não ser enrabados. Se está discutindo o seguinte: a questão de que se os anjos estão no céu ou não. Ora, anjos vem da palavra angelos. Isso é uma palavra que até mesmo tem origem grega, como também evangelho, evangelium, ou seja, mensagem. Angelos quer dizer mensageiro, né? Mensageiro de quem? De Deus. Ai, meu Deus do céu, que merda. Mas que, olha, vocês que são meus ouvintes, vocês me pagam, hein? Me pagam, nem que seja um pix, mas me pagam. Vamos lá. Estão querendo. O que eu quero dizer é o seguinte: o anjo veio do céu e ele falou o que pra Maria? Ele falou, e você é uma mulher comum? Não. Ele falou, Ave Maria, tu és a cheia de graça. Se o anjo Você falou vai isso... ter a grande honra de ter Jesus, o sangue de Jesus vai passar na sua vida. Então, mas quem sou eu pra discutir com o anjo? Se o anjo falou pra Maria, Ave Maria, tu és cheia de graça, o que eu vou discutir? Salve. Em italiano se fala salve com um bom dia, não é isso? Ave, salve, salve. Outra coisa que não tem nada a ver, meu Deus do céu. Nós estamos falando do latim, e isso traduzindo para o grego, que seria kai ou hai, que é haritome, né? Ou seja, salve, ou seja, um cumprimento, né? E baseado na ideia de que haritome, essa palavra grega, que quer dizer cheia de graça, e na verdade não é uma tradução muito precisa. Talvez a tradução mais precisa seja de Jerônimo, que ele chama graça plena, ou seja, plenitude da graça, né? A gente percebe o seguinte, que existe uma dimensão especial da natureza de Maria, uma dimensão especial dessa criatura, tá? Mas aí, veja que esse cara, ele tem um raciocínio desconexo, ele fica criando link de coisas que não tem nada a ver, que acabam perdendo o sentido, e acaba se diluindo esse sentido. Não tem nada a ver, o que tem a ver o italiano com o Salve Maria? Nada, né? Oi, não sei quem lá, manda um salve aí. Eu sei, Mano, mas 40 salve por dia, gente, que eu nem sei, nem isso não. Mas ele falou... Quer dizer, olha só, ele está simplesmente transformando uma palavra que no grego e no latim tem uma especificidade do tipo de comprimento para se tornar uma coisa banal, né? Mas vamos lá. És a cheia de graça, Ave Maria cheia de graça, oração completa. Ave Maria, ave, Ave Maria cheia de graça. O italiano utiliza essa expressão salve até hoje como bom dia, Mas não é isso ninguém não? falava Ave César cheia de graça, é só pra Maria. Não se falava ave, não sei quem, na época Sim, mas romana. não cheio de graça, meu Deus. Sim, ela tá cheia de graça porque ela é abençoada por ter essa Sim. glória, né? Exato. Meu Deus do céu. Puta que pariu. Puta que pariu. Vamos lá. A glória tem um preço. Você acha que Maria era considerada na comunidade dela como uma vadia ou como uma mulher de sorte? Você acha que José era considerado como um sortudo ou como um corno, otário, criando filho do vizinho? Olha só, meu Deus do céu. Olha só o nível de puerilidade. Cara, sinceramente, olha. Um cara que se diz católico como você, usando esse tipo de argumento chulo, baixo, pra falar de uma coisa tão séria como a Virgem Maria. Cara, você não é sério, o Renato Trizitão. Você não é uma pessoa séria. Se alguém te leva a sério nesse país, é porque realmente esse país está moralmente falido. Ou pelo menos essas pessoas que te levam a sério são moralmente falidas. Que nível de puerilidade, que nível de infantilidade falar da Virgem Maria dessa maneira. Mas vamos lá. Rapaz, ele deve ter sofrido muito, hein? Sim, mas aí não, tá, não tinha um interessa, preço alto, não é isso não interessa a Porque- opinião dos Pois homens, é, interessa a opinião de Deus. Mas teve um preço alto isso aí ou não? Moralmente eles foram humilhados, não é isso não? Ninguém tá dizendo que não. Humilhados o quê? Eu não sei o que seria a humilhação uma mulher ser escolhida para ser mãe de Deus. Não sei que humilhação é essa. Não sei que humilhação é essa. Pelo contrário, essa mulher
inclusive, fala que seria bem-aventurada entre as gerações, justamente porque Deus elevou a baixeza de sua serva. Observem, por exemplo, no caso, Santa Isabel, que recebeu Maria e falou, cheia do Espírito, ou seja, inspirada no caso, que honra é a mãe do meu Senhor Deus. Ou então, quando os reis magos visitam Nosso Senhor já nascido, ou então os pastores testemunham o nascimento de Nosso Senhor. Então, onde isso é vergonha? Onde isso é vergonha? Isso é vergonha para um idiota como o 38ão, que transforma o debate teológico em algo pueril. E esse Cogos é um outro retardado aí, agora cosplay de Milley, né? Vamos lá. Agora, Ave Maria cheia de graça. Frase de um anjo. O Senhor é convosco, bendita sois vós entre as mulheres. É uma outra frase que tem na Bíblia, dita por Santa Isabel. Sim, bendita por vós entre as mulheres. Ela teve um privilégio que nenhuma outra mulher teve. Isso. Ora ela teve um privilégio, ora ela era, sei lá, acusada de ser, sei lá, né? Não vou nem comentar aqui tamanha blasfêmia, tamanha idiotice desse homem. Então ela tá bem longe de ser uma mulher comum. Não disse A que ela era devoção mulher comum. mariana foi a devoção, é uma devoção que tá na Bíblia, meu Sim, Deus. eu não sou contra você admirar Maria, você ter devoção a Maria. Eu só tô dizendo que o que tem no Sermão da Montanha é muito claro, que você não precisa de Maria para chegar a Deus. Existe Jesus, existe o Espírito Santo. Ninguém chega ao Pai senão através de mim. Isso aí é papinho de protestante. Esse sujeito se diz católico, mas falando merda aí, criando conjecturas completamente anticatólicas. Se nós não precisássemos de Maria, porque nós temos que entender que quando nós falamos que precisamos de Maria, isso, na verdade, foi decretado pelo próprio Deus. Evidentemente que Deus não precisa de Maria, mas nós precisamos. E por que nós precisamos? Porque Maria fez parte do processo salvífico. Veja que Deus, para encarnar, escolheu uma mulher. E escolheu uma mulher santa. E essa mulher foi partícipe da economia da salvação. Ela tem uma importância profética. E isso começa no capítulo 3º de Gênesis, que diz: eu te porei inimizade entre ti e a mulher, entre a tua descendência e a descendência dela. Muitos protestantes falam, mas a descendência da mulher é o próprio Cristo. Sim, ninguém está negando isso. Mas Jesus Cristo fala claramente que Maria é a mulher, porque a inimizade nasce com a mulher. Vai colocar a inimizade entre a mulher e a serpente, entre a tua descendência e a descendência dela. Ou seja, na verdade, se nós analisarmos esse conceito de descendência, ela está atrelada a Cristo, mas também está atrelada à própria Virgem, que participa desse processo como criatura escolhida por Deus. Então nós não podemos dizer que Maria não é importante no plano da salvação. Cada pessoa que foi escolhida por Deus, de alguma forma, tem uma importância no plano salvífico. Será que os testemunhos dos apóstolos não tiveram uma importância na salvação? Na sua salvação, na minha salvação? Então por que você lê a Bíblia? A Bíblia foi escrita por homens. A Bíblia foi escrita pelos apóstolos, pelo menos o Novo Testamento. Então essas pessoas não tiveram importância no testemunho da salvação? E Maria, que é a mulher da profecia de Isaías, da profecia de vários textos do Antigo Testamento, e que Jesus Cristo fala claramente: mulher, 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 referendando aquilo que estava sendo prometido no Antigo Testamento, aquilo que estava relatado em Gênesis e que nós encontramos em Apocalipse, do capítulo 11 ao 12. A Arca da Aliança, a mulher revestida de sol, com a lua a seus pés, com uma coroa de 12 estrelas, e que ela ia gerar o homem que governaria com cetro todas as nações. E isso é uma menção indireta à Virgem Santíssima. Muitos protestantes vão dizer: não, mas isso é a igreja, isso é o povo de Israel. Vejam que essas interpretações também, elas não são totalmente excludentes do fato de que a Virgem Maria ali está sendo representada. E podemos ir mais além. É o Apocalipse de João. João conviveu com Maria. João estava com Maria ao pé da cruz. E Cristo diz: mulher, eis o teu filho. Filho, eis a tua mãe. E vejam que Jesus Cristo não falou aquilo de uma forma óbvia, afirmando apenas: olha, João, adota somente a minha mãe. Não, não é somente isso. Maria adota, na figura de um apóstolo, toda a igreja. Toda a igreja.
O sentido teológico é mais abrangente. E o protestante, como ele é um revoltado contra o ensino católico, qualquer coisa que lembre catolicismo ele quer anular. Qualquer dia desses eles vão anular a Trindade, e se eles descobrirem que a Bíblia é católica, foi dada pela igreja, eles vão querer anular até a própria Bíblia. Eu não duvido de nada desse povo. Mas vamos lá, vamos ver o besterol. Besterol! O Pai Nosso, ele não menciona isso. Mas Deus deu o mundo por Maria. Sim. Então é por Maria que o mundo vai a Deus. E por que ele não disse? E por que o fato de Jesus Cristo mencionar o Pai Nosso anula a importância da Virgem Maria? Porque nós temos que entender que a Bíblia não pode ser lida de uma forma como ele mesmo acusa na igreja, positivista. Ele parte de uma interpretação livre das Escrituras, dentro de um raciocínio protestante, e depois se afirma católico. Ele não sabe o que é catolicismo. Esse cara aí é um despreparado até mesmo na religião. Ele não sabe o que está falando. Mas vamos lá, vamos lá. Se isso no Sermão da Montanha, nas pregações dele, ele nunca disse adorem minha mãe. Ele nunca disse isso. Ninguém aqui adora. Adorar a mãe. Olha só, que papo furado, cara. Renato Trizantão, se você diz que você é católico, eu digo, você é uma pessoa desonesta. Você não sabe o que é catolicismo. Quando você afirma que os católicos adoram Maria, então como é que você se afirma católico? É a confusão mental de um homem que tem um raciocínio desconexo. Uma hora ele fala bem da igreja e outra hora ele bate na igreja baseado num raciocínio protestante. Esse homem é uma confusão mental maluca. Eu fico perguntando se esse homem realmente não tem algum problema do ponto de vista psicológico. Tamanha a incoerência. E tem gente que acha que esse homem é inteligente. Mas vamos lá, vamos lá. Adora Maria. Ninguém aqui adora Maria. Nem eu, nem nenhum católico adora Maria. A salvação vem de Jesus. A adoração é só para a Santíssima Trindade. Eu não sou digno dos que entreis em minha morada. Eu sou um pecador imundo. Mas direi a palavra se ele salvo, não é isso? Mas o que teve uma coisa com a outra? Primeiramente, nós não estamos discutindo a questão de Cristo salvar ou não salvar. Isso aí é evidente, isso é óbvio. Somente Cristo salva. Só que Cristo também deixou pessoas para falar em seu nome. Cristo também fez com que certas pessoas participassem diretamente do plano da salvação, dentre os quais a Virgem Maria. E a Virgem Maria tem uma importância no sentido de que através dela veio a salvação. Através do ventre de uma mãe judia veio a salvação da humanidade, cumprindo que a salvação provém dos judeus. E não somente. E além disso, a salvação não somente provém dos judeus através do ventre de uma mãe judia, que concebeu o Filho de Deus virgem, casta, como também esse mesmo Filho de Deus nos deixou apóstolos e, portanto, a igreja. E essa mesma igreja reconhece a importância de cada personagem que, na comunhão com Deus, no convite de Deus e no estabelecimento de Deus, fizeram parte do plano da providência divina. A Virgem Maria Santíssima, que foi chamada por Deus para um cumprimento profético que é prometido desde a época do início do mundo, essa mulher tem uma dimensão completamente especial e que a igreja entende perfeitamente isso. É isso que nós temos que entender basicamente. É isso que nós temos que compreender. E que essa anta não compreende. Mas vamos lá. Sim, se basta eu entregar a Jesus, se basta eu entregar a Jesus para ser salvo, eu vou arriscar minha salvação afirmando que Maria, fez igual a Enoque e Elias e não morreu. Eu não sei se ela morreu, não tem escrito aqui, pô, não tem. Se ela morreu, acendeu, não é isso? Porra, não... Ai, meu Deus do céu. Papo de protestante. Esse cara se diz católico, hein? Esse cara se diz católico. Ele gosta de dar muita palpitaria, dando uma de inteligente, mas ele não conhece o básico. Primeiramente, nós sabemos, católicos, que nós não somos sola escriturísticos. Nós não achamos que a história cristã está presa somente à escritura. Primeiro que nós temos que entender que a história cristã é um evento, um acontecimento que só posteriormente foi relatado na escritura. E não somente na escritura, porque nós temos que pensar pela conclusão lógica. Quem escreveu o Novo Testamento? Quem escreveu o Novo Testamento? É quem testemunhou a história sagrada, que foi a própria igreja. Na figura dos apóstolos, que repassaram para os seus discípulos, como também na figura dos sucessores dos apóstolos, que foram os bispos. Nós temos a Bíblia por causa da igreja. Quem diz que a igreja não fez a Bíblia, ou que o Novo Testamento não foi dado diretamente para a igreja, e que o Antigo Testamento foi herdado pela igreja, porque nós temos que entender que a igreja é judia. É muito interessante que protestantes, querendo negar a importância da igreja do Antigo Testamento, falam que foram os judeus que escreveram o Antigo Testamento. Sim. E, por acaso, a igreja fundada por Cristo é o quê? Ela é uma igreja gentia ou ela é judia? Ela é uma igreja judia. E ela
cumpre o seu dom profético de fazer o Deus de Israel ser o Deus de todas as nações. Do Deus que se revelou ao povo eleito para estabelecer um novo povo de Deus, que é a ampliação do povo eleito, que são os povos de todas as nações. Ide e pregai o evangelho a toda criatura. É muito simples. Vamos lá. Não sei, não me interessa. Não, isso não porque ela morreu virgem. Eu não me interessa se o marido dela comeu ela. Eu não quero saber se você come sua mulher. Pô, imagine, Nossa Senhora. Eu não quero. Por que interessaria, por exemplo, o fato de Jesus Cristo ter sido concebido por Maria, virgem, através de um milagre? Como não interessa, seu idiota? É porque você, como um retardado mental, porque, convenhamos, a forma como esse cara se expressa é de um retardado. E tem gente que acha que ele é inteligente. Se você acha que esse cara é inteligente, me desculpa, você é um retardado e meio. É uma forma de expressar típica de um retardado. Porque eu não me entendo. Isso é forma de falar, cara? Isso é uma forma isso aí mostra a incapacidade intelectual desse cara de concatenar ideias. Esse cara não tem capacidade de concatenar ideias. Ele é simplesmente desconexo em tudo. E o que mais me irrita nesse homem estúpido é que ele fala de coisas sagradas como se fosse banal de uma conversazinha de bar, sei lá, falando de piriguetes. É mais ou menos o mesmo nível. Vamos lá. Eu quero saber dessa intimidade sexual de minha mãe com meu pai, porra. Eu quero saber da mãe de Jesus. Foda-se, não interessa, porra. Ou não? Como não interessa, idiota? Como não interessa? Nós estamos falando do cerne da origem do próprio Cristo. Ou você acha que Deus ia ser concebida por uma mulher qualquer, seu estúpido? Existe todo um elemento profético, teológico em torno disso, seu retardado. Seu estúpido. O cara é muito estúpido. Ele é estúpido. Tem que ser dito, ele é estúpido. E isso é a direita brasileira pagando de inteligente, cara. Puta merda. É pra ficar puto mesmo. Você tá falando absurdo. Mas isso é um dogma de fé que ela não deu a Maria. Foda-se, não me interessa isso. Ah, foda-se, não me interessa se é dogma de fé, claro. E o cara ainda se diz católico. Católico é meu ovo que você é católico, cara. Você é um malandrinho, só isso que você é. Mas é virgindade perpétua, perpétua. Eu não preciso disso pra ser dogma, não. Mas eu não preciso, eu não quero nem pensar Você sobre não isso. pode negar. Não precisa de dogma. É claro, quem decide os dogmas é esse cabeça acelerada aí que não fala coisa nenhuma. Vamos lá. Eu não quero ser preso. Eu não quero nem pensar sobre isso. Eu não quero nem pensar. Eu não quero ser preso. Palhaço. Vamos fazer o seguinte. Você tá falando absurdo. Mas eu tenho que me meter na vida sexual dos outros, rapaz. Não é questão de vida sexual, seu idiota. A questão é o seguinte: nós temos um plano de salvação e nós temos um projeto salvífico de Deus. E nós temos que compreender esse projeto salvífico. Não é essa palhaçada de você transformar um Cristo num fetichismo da sua cabeça desmiolada, confusa, da sua cabecinha agitada, que deve ser, sei lá, talvez o cara tenha uma agitação mental e precisa de um Rivotril para, sabe, ou um Aldol assim, para amainar a cabeça acelerada, entendeu? Vamos lá. Da mulher casada com o São José lá? Foda-se, meu irmão. Não quero saber, isso, porra. cara. Isso não tem graça. Como você não quer saber? Como não quer saber? Quer dizer, a gente não tem que saber a procedência do Cristo. Não tem que saber nada. Tem que saber apenas o seguinte: é um Cristo que é um fetichismo psicológico dessa cabeça acelerada aí. Vamos lá. Não, mas não me interessa. Isso não tem graça, não me cara. interessa. Muda o quê? A mensagem de Jesus muda em quê? Agora Se que José você comeu vai Maria. falar. Nada, porra. Não mudou nada. porra. Não mudou nada. Muda a história dessa aqui. Muda essa história. Claro que muda, idiota. Claro que muda. Claro que muda. Nós temos que entender a plena santidade de Maria. A plena santidade de Maria implica dizer que ela teve uma vida exclusivamente dedicada a Deus, inclusive São José, que também foi chamado a esse projeto. Quando nós falamos da Sagrada Família, nós estamos falando de quê? De uma família que se dedica exclusivamente a Deus. E que, na verdade, quando nós falamos que Maria permaneceu virgem e permaneceu casta, nós temos que entender o seguinte: ela foi tocada por Deus no sentido de um milagre. E a partir desse milagre que veio em torno dela, ela mesma se tornou uma mulher de tal medida de santidade que ela não está num plano comum de uma mulher qualquer. E uma dessas questões de ela estar num plano de santidade é mesmo também a relação sexual. Ela não é uma mulher banal. É por isso que Maria é equiparada à Arca da Aliança. Experimente tocar a Arca da Aliança indevidamente, você morre. Como aconteceu no caso, acho que de Uzá, que sem querer tocou na arca e morreu. Morreu por quê? Porque Deus está atuando ali. Então, o que é sagrado, e nós temos que entender que, da mesma forma que a Arca da Aliança é sagrada, porque Deus atua nele, a Virgem Maria é sagrada porque Deus atua nela. Nós temos inúmeras reproduções do Evangelho, em particular de Lucas. Quando nós observamos, por exemplo,
que Maria sobe ao monte para visitar Santa Isabel, e Santa Isabel, cheia do Espírito, diz: eis aqui a mãe do meu Senhor, nós temos aqui uma reprodução de um trecho do Antigo Testamento em que a arca sobe um monte, e, se não me falha a memória, o rei Davi dança sobre a arca. Mas quem é o personagem que dança sobre a arca Maria? É São João Batista, que, cheio de alegria, ele começa a se debater com a presença de Deus no ventre da própria Virgem Maria, que seria, no caso, a reprodução da arca subindo o monte. Então, esse pessoal não entende o que é o sagrado. Eles acham que o sagrado é uma coisa banal, porque, no fundo, nós vivemos numa época em que a espiritualidade se tornou algo banal. A espiritualidade não tem mais nenhum vínculo realmente com a transcendência. Tem vínculo com o quê? Com o sentimentalismo, com o subjetivismo. É porque eu acho bonito, é porque eu acho legal, é porque eu acho cool. É por isso que você tem um bando de gente idolatrando a Índia. Eu fico vendo assim algumas pessoas achando espiritualidade indiana. Aí você vê um sujeito que fica tomando banho no rio Ganges, que é mais poluído que o rio Tietê. Lá se joga cadáver, se joga cinza, se joga um bocado de porcaria. Mas não, eu tomo banho aqui e me sinto bem. Ou então um sujeito cultivando ratos dizendo que é a reencarnação de pessoas, uma coisa parecida. Mas vamos lá, vamos observar. Jesus, que é Deus, vai gostar de você se referir aos pais dele nesses termos. Mas porra. é isso. Não vai, eu não gostaria de se frase assim dos meus pais. Imagina Jesus. Porra, meu. Sim, se José se deitou com Maria, se José deitou ou não com Maria, muda alguma palavra que tá escrita aqui? Muda, claro que muda. Muda o nosso entendimento da Virgem Maria, idiota. Aliás, esse tipo de coisa de pegar, olha, a Bíblia tá aqui, ó, tá aqui a Bíblia. Isso é coisa de protestante. Esse cara, na verdade, eu acho que ele não é nem católico, ele não é protestante, ele não é coisa alguma, ele é simplesmente um embusteiro, um enrolador. Mas vamos lá. Muda. Qual que é? Ele foi concebido virgem. Essa aqui não, mas se você pegar uma Bíblia católica, que tem os 7 livros bonitinhos, que é a palavra infalível de Deus, sim, lá está falando na virgindade perpétua de Maria, lá está falando na Imaculada Conceição, lá está falando na Assunção de Maria em corpo e alma, lá está falando em todos os dogmas marianos, porque a verdade é uma só. Se você negar um desses dogmas, você está colocando em xeque a infalibilidade de todas as vírgulas que estão nesse texto. Mas qual é o evangelho? Em que lugar tá a Assunção de Maria e a virgindade perpétua dela? Tá onde? Em que lugar? Vou pegar aqui pra você ver. É isso. A virgindade na concepção de Jesus é incontroversa. Ela existe. Vocês não querem deixar pra outro dia, não? Não. Vocês que mandam, eu faço questão. Eu não sou especialista nisso, eu tô perguntando, tipo, legitimamente, porra. Tá bom. Ele não é especialista em porra nenhuma. Na verdade, é o cara que fala tudo sem dizer coisa alguma. Mas vamos lá. Tem um conhecimento teológico, meu negócio é muito... O Tarcísio tá bravo ali, ó. O quê? Tá bravo ali, ó. A galera, como é que tá? Tem quantas pessoas online? Já caiu 10 vezes, né? 5.300. Pois é, tá vendo você? A galera não quer assistir da discussão teológica. Pronto, se você gravar a discussão teológica como é o nome do Frei, ele não tá aqui no Brasil, pô, qual é o nome dele? Frei Tiago São José. Porra, esse cara é top, velho. Ele tá no Brasil. Ai, meu Deus do céu, Frei Tiago. Ai, meu Deus. O Savonarola de YouTube. Mas vamos lá. Frei Tiago São José, ele tá na França. Não, ele não tá vindo assim mesmo pro Brasil. Tá vindo aí. Tá aqui no Evangelho de Mateus, ela não conhecerá outro homem. Virgindade perpétua, você tá negando a Bíblia se você nega esse dogma. Quer ver? Como? Ela não vai ser virgem, né? Só até o nascimento. Não é pra sempre, nem isso? É pra sempre. Hoje, né? Pois é. Pois é. Tá aqui, ó, quer ver outro? Vamos acabar com o Estado logo, não. É mais fácil. Tá bom. Nossa porta aqui, o Drex tá vindo aí. A gente vai ter mais 800 anos pra decidir isso. A Assunção de Maria tá aqui, ó. Apocalipse 12. Virá uma mulher vestida de sol, com 12 estrelas, pisará na serpente. Assunção de Maria. Não, mas ela voltar não significa que... Ela voltar não significa Assunção. Jesus ressuscitou morto que não foi. Houve Assunção de lá. Meu Deus do céu. Dá vontade de dizer, vem cá, cara, você tem algum problema psicológico? Você tem algum problema neurológico? Porque eu nunca vi uma pessoa se expressar tão mal, com um raciocínio tão tortuoso, de ideias embaralhadas, e o que é pior, o pessoal acha que ele é normal. Essa é uma interessante. Vamos lá. Lázaro? Então Lázaro voltou ou não voltou? Ele voltou, mas não voltou revestido de sol pisando na serpente. Sim, mas Deus pode tudo. Ele não precisa existir a Assunção de Maria pra ele ressuscitar alguém, não é isso? Ai, meu Deus, não é uma questão de precisar, é questão de que Deus determinou daquela maneira. Veja que o cara, ele tá a todo custo tentando negar um fato dogmático, só que ele não entende. Ele diz claramente que ele é um imbecil, que ele não entende sobre o assunto, mas ao mesmo tempo ele quer refutar o assunto. Mas vamos lá. Ai, meu Deus, vamos ver o besteira. Aqui, Não, tem vários casos de ressurreição. O de Isaías, né? Isaías, qual foi o profeta que fez o nó do pote da comida infinita? Jogou a manta e o cara botou a vida. Pois é. Ai, meu Deus. Mas ninguém tá negando que Deus possa ressuscitar os mortos. Só que Maria é a única que obteve as primícias de entrar no céu já com a alma unida ao corpo. Talvez, eu não sei. Não tá escrito na Bíblia, não é isso? Que Lázaro... Não está escrito na Bíblia. Meu filho, existe uma coisa chamada tradição apostólica e existe uma coisa chamada magistério. Não está na Bíblia. Não está na Bíblia, não existe. Lógica de protestante. E depois esse idiota, ora diz que ele é católico, ora ele cita a missa, ora... Uma confusão mental doida. E vocês dão crédito a esses caras, meu.
Olha, a direita brasileira, você é a coisa mais vagabunda, mais lixo que já surgiu no cenário político brasileiro. É a coisa mais lixo. É lixo! A direita brasileira é lixo. Ainda se está para criar uma direita séria no Brasil. Essa direita é uma vergonha. É uma vergonha, assim, de indigência intelectual. Eu não sei como é que a esquerda não conseguiu destruir esse povo. Porque a esquerda é tão burra quanto. Porque a esquerda é tão estúpida quanto. Esse que é o problema. Mas vamos lá. Lázaro continuou vivendo Eu não na Terra, afirmo que é depois mentira. morreu, depois morreu. Eu não afirmo que é mentira isso. Lázaro foi Eu só não sei. ressurrecto? Sim. Os 500 foram ressurrectos? Foram. Mas não foram assuntos ao céu. Em corpo e alma. Veja uma coisa interessante. O Paulo Cogos também cai num grande erro aqui. Ele também cai no conto e na instrumentalização protestante da sua escritura. O católico não precisa da sua escritura, porque a gente sabe que nem tudo está na escritura e nem tudo é claro na escritura. Nós temos uma tradição que acompanha a escritura e podemos ser mais ousados em dizer que foi a tradição oral que fez a escritura, seja do Antigo Testamento como também do Novo Testamento. Se hoje nós temos uma dimensão mais ou menos coerente da autoria dos textos bíblicos, e em particular podemos falar do Novo Testamento, é porque a igreja que guardava esses textos, testemunhava esses textos, de fato afirmou também a validade canônica espiritual desses textos. Então nós temos que entender claramente, que existe uma tradição oral e existe um ensino magisterial. Então, por exemplo, quando nós falamos de ascensão de Maria aos céus, isso também não está muito claro na Bíblia e até mesmo podemos dizer que não está bem referendado nisso. Podemos até fazer uma analogia com relação a Apocalipse 12 de uma mulher que está no céu, que está revestida de sol, que tem a lua aos seus pés, que tem 12 diademas. Sim, podemos fazer uma analogia com relação a isso. Mas, por via das dúvidas, nós temos uma tradição oral que complementa a escritura e uma escritura também que é um elemento da tradição oral. E aqui nós temos uma questão muito evidente de que, por que Maria é assunta aos céus? Por que ela ascende aos céus? Justamente porque ela foi poupada do pecado original e porque ela tem uma relação especial com Deus. Uma relação especial de criatura que nenhuma outra criatura teve. A começar pelo fato de conceber o Filho de Deus e ela ser concebida sem pecado. Simples assim. Vamos lá. Eles só ressuscitaram. Mas é isso, a Bíblia diz, não tem isso escrito na Bíblia, que é a Assunção de Maria. Isso vem... Primeiramente, meu filho, deixa eu falar uma coisa, seu idiota. O que você não está vendo é que a história sagrada não depende de um texto para existir. A história sagrada existe e depois você tem um texto sagrado relatando essa história sagrada. Então o que você está falando não está na Bíblia, isso não tem o menor sentido. Não está na Bíblia, mas está na tradição da igreja. Tem muitas coisas pelas quais a Bíblia depende da tradição da igreja. A começar pela compleição do texto bíblico. Só temos o texto bíblico por causa da tradição da igreja. Se nós não tivéssemos a tradição oral da igreja e não tivéssemos o magistério da igreja, nós não teríamos a Bíblia, tal como nós conhecemos hoje. Simples assim. Vem na tradição. Eu não estou dizendo que isso não aconteceu. Pode ter acontecido, eu não sei, não me interessa, não é isso? Não interessa, foda-se. Quer dizer, não interessa se realmente isso está no plano de Deus. Quer dizer, porque o substrato da fé não é a igreja, não é Jesus Cristo, não é o que foi revelado pela igreja, é o Renato Trizotão fodão. A proposição é imbecil. Sua proposição é idiota, cara. E como é que você é levado a sério nesse país? Vamos lá a confusão mental, vamos lá o pensamento acelerado. É que isso aí era um consenso até os anos 1200. Aí começou a ter uma discussão sobre isso. Desde então, você tem os que se opõem a essa visão, que foi para o protestantismo, e os que não tiveram essa visão. Mas eu acho que isso é irrelevante, não muda em nada a mensagem de Jesus. Claro que muda, idiota. É um complemento da mensagem de Cristo. O que você entende por mensagem de Jesus, cara? É o que você entende por mensagem de Jesus, idiota? Eu não teria muita paciência para aguentar o Renato Trizão. Muita gente pergunta, você quer conversar com o Renato Trizão? Então, vocês querem que eu seja supliciado com um sujeito que não sabe a relação da bunda com as calças? Um sujeito que não fala coisa com coisa? É falar com um louco, falar com um sujeito sequelado. Mas vamos lá, mas será... Isso é irrelevante, bicho. É irrelevante segundo quem? Claro que não é relevante. Claro que não é irrelevante. A igreja não morre com a Bíblia. A igreja não morre com Cristo e os apóstolos. É evidente que é relevante, por exemplo, o que aconteceu com os apóstolos e por que nós seguimos uma sucessão apostólica. Nós seguimos a sucessão apostólica por quê? Porque esses apóstolos nos deixaram
pessoas que foram ordenadas por eles. Da mesma forma que a Virgem Maria, sendo uma figura especial na profecia bíblica, também é um milagre divino que ela seja concebida sem pecado, que ela tenha gerado o Filho de Deus sem sexo e que ela, depois de morrer, ascendeu aos céus, justamente pela natureza especial dela como criatura. E, portanto, ela tendo essa natureza especial como criatura, ela também tem uma natureza especial no céu, como mãe de Deus, como rainha do céu. E quando nós falamos de rainha do céu aqui, nós estamos fazendo uma reprodução do Antigo Testamento que fala da rainha mãe. Que, se não me falando em hebraico, é Gebá, que é o seguinte: a rainha mãe tinha uma profunda importância na relação dos reis de Israel. E por que chamamos Maria de Rainha do Céu? É porque nós reproduzimos um trecho do Antigo Testamento da idolatria de uma deusa de rainha? Não! É porque Cristo é rei. E vejam que Paulo de Tarso fala que Jesus Cristo tem a realeza não somente relacionada à divindade, mas também tem uma realeza segundo a carne. E essa realeza segundo a carne provém de quem? De Maria. Maria também faz parte da realeza como mãe. E o próprio José dá o seu nome também como realeza, já que ele é o pai adotivo de Nosso Senhor e também ele tem a casa real de Davi no sangue. É muito simples. Como isso pode ser negligenciado naquilo que foi revelado para a igreja? A não ser que esse idiota escolha aquilo que quer acreditar e anule todo o resto da dimensão dogmática e da dimensão histórica da fé cristã. É isso que ele faz na prática. Ai, meu Deus, vamos lá, tá acabando, graças a Deus. Mas que não leva a nada, porra. Isso não muda em nada a mensagem de Jesus, porra. Claro que muda, meu Deus do céu. Ai, meu Deus do céu, que homenzinho burro, mas vamos lá. Se José teve outro filho com Maria, se não teve, se nunca tocou na mulher, isso não me interessa, não muda em nada a mensagem de Jesus, bicho. Ah, isso não te interessa. É evidente, claro que não te interessa. Só te interessa um Jesus que se adequa à tua cabeça confusa e acelerada. É só isso, né? Vamos lá. Por quê? Se você assistiu até aqui é porque você tá do lado certo dessa história. Então você... Ai, meu Deus do céu. Esse Júnior Masters, uma vez ele me entrevistou. O Júnior Masters é um cara gente boa, tá? Eu não tenho nada pessoalmente, mas ele... Deixa pra lá. Eu não vou falar, eu não vou me queimar com o Júnior Masters, tá bom? Então, meus amigos, vocês me pediram esse vídeo e vou dizer uma coisa: vocês são um bando de sacanas, vocês estão me sacaneando, vocês estão me supliciando, vocês estão me maltratando espiritualmente, aguentando o Renato Tribostão, que não fala coisa com coisa. E associando com Paulo Cogos é, por assim dizer, é, por assim dizer, um conluio explosivo. Um grande abraço.